Olá, bom dia. Eu sou Roberto Mota. Esse vocês já conhecem, é o Cocada. O Cocada está tirando um sono aqui em cima da mesa. Eu vou deixar ele quietinho aqui. Ontem foi um dia muito agitado. O Cocada está cansado. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o aniversário da minha querida mulher. Feliz aniversário, amor. A gente daqui a pouco vai estar junto de novo. Hoje também é o aniversário de uma pessoa muito querida, o padre Marcos Belisário, da paróquia de São Conrado. Padre Marcos, feliz aniversário para o senhor. Parabéns pelo maravilhoso trabalho que o senhor realiza. E nós vamos nos encontrar mais tarde na missa de celebração do seu aniversário. Parabéns. Feliz aniversário. Muito obrigado a todo mundo que está dando parabéns aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Eu estou tirando 3 dias de férias da PAN. Ontem, hoje e na sexta-feira. Semana que vem eu volto. E quase que eu esqueço do programa. Eu estava tão relaxado. Eu tenho um monte de livro que eu tenho que ler. E, meus amigos, eu quase que esqueci de vir aqui. Então, muito obrigado a vocês. A Aparecida Carmona, muito obrigado. A Andresa Colin, muito obrigado. Wilson, Said, Miguel, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado a todos que estão dando parabéns. Hoje eu vou fazer um programa um pouquinho diferente, um pouquinho mais focado em determinados assuntos. A gente vive uma época muito complicada, as pessoas naturalmente estão estressadas, cansadas, com medo, confusas, e muitas vezes a manifestação desses sentimentos acaba tumultuando mais tudo que a gente está vivendo, né? Então, eu quero agradecer a vocês por me dar essa oportunidade de entrar na sua casa, conversar com vocês. E eu queria começar com uma reflexão que eu fiz, dizendo que eu não sou apenas eu sou eu e todo mundo que me cerca, e todos os meus amigos. Isso não é uma metáfora, porque tudo que eu produzo, tudo que vocês leem, que eu escrevo, todos os vídeos que eu faço, todas as apresentações, palestras, discursos, tudo isso tem muitos autores. Eu não sou o único autor. Toda vez que vocês me assistem na TV, por exemplo, no Pingos nos Is, eu posso dar a impressão que eu estou ali sozinho, mas, na verdade, tem muita gente ali comigo. São pessoas de todo o Brasil, são muitas delas pessoas anônimas que eu encontrei uma única vez. Por exemplo, outro dia eu estava andando numa rua aqui perto, da minha casa, e o porteiro, que estava na portaria de um prédio, me chamou, veio falar comigo de forma muito tímida. A gente conversou um pouquinho. Alguns dias atrás eu estava conversando com um servidor público, graduado, de uma entidade do governo federal. E estávamos nós dois falando da dificuldade desse momento que a gente vive hoje. Quando eu falo também em nome de uma senhora, cujo nome eu não vou dizer aqui. Ela me esperou um dia até tarde da noite. Quando eu saía do estúdio, lá em São Paulo, já passava das 10 horas, ela estava sozinha, me esperando na rua. E ela me entregou uma carta, muitas páginas, que eu ainda não tive coragem de acabar de ler. Na carta, ela conta como ela, uma senhora de quase 70 anos, quase foi presa como uma criminosa comum, jogada em uma cela, onde talvez
ela estivesse até hoje, e o crime dela foi expressar o seu amor pelo país. Essas vozes anônimas estão em tudo que eu falo. Outras vozes que estão comigo são vozes famosas, que muita gente conhece, né? Como, por exemplo, o meu amigo procurador de justiça, Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo Rocha Monteiro é meu guru. Marcelo Rocha Monteiro me explicou muitas coisas que hoje estão na base do meu entendimento do mundo. Marcelo está temporariamente silenciado em uma rede social, né? No X. O Marcelo foi silenciado pelo neo-arbítrio tropical, aquele que quer nos proteger de nós mesmos. Outra voz, que também está em tudo que eu falo, é a do Gustavo Maltache, que, na minha opinião, é um dos maiores pensadores e articulistas do Brasil de hoje. No país que a gente vive hoje, são muitas forças que estão tentando sufocar a liberdade e o debate público. A gente tem praticamente hoje uma polícia política das redes sociais que determina o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. O que a gente pode, o que a gente não pode dizer. E, geralmente, o que a gente não pode dizer é tudo que contrarie o que a gente chama de sistema, de mecanismo, de status quo, o estamento burocrático. Mas eu queria dizer para vocês que eu continuo. E enquanto tiver bambu, tem flecha. Produção, vamos aos avisos? Olá, seja bem-vindo ao Meia Hora com Mota. A sua presença aqui é uma honra para mim. Nós estamos aqui todas as terças e quintas, às 10 horas da manhã. O nosso objetivo, você já sabe, é informar e discutir fatos e ideias. Zero treta. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço a você que se inscreva. Isso faz diferença para a gente. Se você puder, torne-se membro do canal. É uma oportunidade de apoiar a gente. Se você puder, também compartilhe essa live, deixe o seu joinha aqui. Tudo ajuda a gente a sobreviver nesse meio esquisito em que as redes sociais estão se transformando. Não esqueça, nosso endereço de e-mail é meiahoracommota@gmail.com. Está aí na tela, meiahoracommota@gmail.com. É para esse e-mail que você manda a sua carta, contando uma história, falando da sua vida, dividindo conosco uma angústia que você tem, uma vitória importante. É o mesmo e-mail que você usa para me convidar para um evento, ou para me contratar para dar uma palestra na sua empresa, ou para apoiar a gente através de um Pix. É o meiahoracommota@gmail.com. Não esqueça, toda semana tem um artigo meu na Gazeta do Povo. E a cada 15 dias tem um artigo na Revista Oeste. E todos os dias, claro, eu estou no Pingos nos Is, na Jovem Pan, às 6 horas da tarde. Se vocês puderem, acompanhem, apoiem e assinem esses veículos. Todos os livros que eu menciono aqui estão disponíveis na minha livraria online. Ela está aqui, ó. Se vocês olharem aqui embaixo da tela, no canto direito, livrariadorobertomota.com.br. Depois que o programa acaba, a produção coloca os links dos livros na descrição do vídeo aqui no YouTube. E aí vocês podem acessar os livros apenas dando um clique. Finalmente, nós conseguimos lançar
atender o pedido de muita gente, lançar uma lojinha com camisetas, canecas e até roupas pet, tudo com frases interessantes. Você encontra tudo isso na nossa nova lojinha, que é a loja do robertomota.com.br. Vista boas ideias na loja do robertomota.com.br. E não esqueçam da nossa lojinha, né, que, como o Cocada hoje não está com a roupa, mas o Cocada também tem uma roupa pet com dizeres, com frases interessantes e importantes. Gente, eu estou vendo aqui alguns comentários que eu não posso deixar de comentar, né? Que a Michele Assunção diz: a sensação que dá é que, infelizmente, você fala aos ventos. Não falo não, Michele. Eu falo com muita gente que escuta o que eu digo e que age em cima de algumas coisas que eu digo. Aí a Michele continua: de nada vai adiantar nossa indignação. Bom, eu tenho uma opinião diferente, Michele. Eu acho que indignação é o primeiro caminho. O primeiro caminho é você entender o que está acontecendo. O segundo é você se indignar. O terceiro é você fazer alguma coisa que está ao seu alcance para mudar isso, né? E a Michele diz: o câncer já está em metástase. Eu não acho que essa é uma boa analogia, Michele. O Brasil não está sofrendo de câncer. O Brasil está sofrendo de uma série de doenças. Não é uma só, é uma série. O que acontece é que muita gente acordou agora, entendeu, descobriu, né, o que está acontecendo no Brasil, e é natural que a gente tenha essa sensação de desespero, né? Eu vou falar mais sobre isso no programa, mas eu só queria dizer que eu não concordo com nada do que você falou, Michele. Eu não falo aos ventos. Tem muita coisa que eu não posso dizer aqui, mas se eu dissesse, se eu pudesse, eu diria para vocês, eu contaria para vocês inúmeras histórias de coisas que aconteceram como resultado da gente poder falar aqui. Não só aqui no Meia Hora, mas também no Pingos nos Is, nas redes sociais de uma forma geral. Eu sei que é frustrante, né? O cidadão brasileiro hoje tem um sentimento de frustração enorme, porque nós não temos o poder. Então, Michele, imagino que você deva estar em casa aí, vendo tudo o que está acontecendo no Brasil e com uma sensação de impotência, né? E é isso mesmo, não é só você que está se sentindo assim, é muita gente. O Rafael está dizendo aqui: a indignação é que nos leva à compreensão do que acontece, e a compreensão do presente é o que nos leva a planejar o futuro. Obrigado, Rafael, pelo... Rafael? Não, é PU10WL Brazilian Ham Radio. É isso aí, é isso aí. E mais, o conhecimento do passado, do que já aconteceu. O Ricardo Reis também mandou um superchat aqui, sugerindo que a minha esposa, que faz aniversário hoje, leia os Salmos 90:12. É o salmo do aniversariante. Muito bem, Ricardo, muito obrigado. Vou passar essa sugestão para ela, vou ler junto com ela. Muita gente aqui fazendo comentários interessantes. Mota, bom dia, gostou da comemoração de 1º de maio? Márcia, eu nem vi. No 1º de maio, ontem, eu tirei o dia para descansar, ficar com a família, encontrar amigos, li bastante. Foi um descanso. Vamos lá, que mais? Tem muitas perguntas aqui, eu quero ler. Aqui, o Alex Justa, de Canindé, Ceará. Mota, se um dia o Brasil tivesse uma oportunidade para dar certo, os resultados seriam quantos anos de construção? Alex, eu não tenho certeza se eu entendi a sua pergunta, mas eu vou responder o que eu acho que você está perguntando. No dia em que o Brasil encontrar o rumo do desenvolvimento, não há dúvida que nós estaremos entre as principais
potências do mundo, né? Porque a gente não fica atrás de nenhum outro país em termos de recursos naturais, vocês já estão cansados de saber disso. O povo brasileiro, com tudo que ele sofre, com todas as limitações, é um povo sensacional. Eu já falei isso, a prova é que 99% das vezes em que um brasileiro vai morar em outro país onde existe liberdade, ele se dá bem. Eu não conheço nenhum brasileiro que tenha se mudado para os Estados Unidos e tenha tido lá uma vida pior do que tem aqui. Não existe isso, né? Então, eu acho que o nosso futuro é brilhante no dia que ele chegar, no dia que a gente conseguir, se a gente conseguir livrar o Brasil dessas amarras, que são principalmente amarras culturais e mentais. Vamos agora aos comentários. O primeiro comentário é do Alexandre Santos. E ele fala aqui: Mota, você é um gigante da liberdade, do patriotismo, dos valores. É a imagem do Brasil que eu gostaria de ver. Muito positivo, alto astral, de pé no chão. Guerreiro, Deus te abençoe. Muito obrigado, Alexandre. É essa a atitude, é essa a mensagem que eu quero passar aqui. Pé no chão. Nós temos muitas razões para ser positivos, nós temos muitas razões para ficar preocupados. A gente não pode ser nem ingênuo, inocente, bobinho, mas também a gente não tem nenhuma razão para se entregar a esse derrotismo, ao qual muitas vezes a gente tem vontade de se entregar mesmo, né? De dizer que o Brasil não tem jeito, que o Brasil não vai dar certo, ou então a gente se pega a determinadas ideias que a gente acha que vão resolver a questão, vão resolver tudo. Não, olha, o negócio é o seguinte, tem que ter uma emenda constitucional para garantir isso. Na hora que isso for garantido, o resto está resolvido. Meus amigos, isso não existe, tá? Não existe. Eu estou vendo aqui algumas pessoas colocando comentários que precisa ter isso, precisa ter aquilo. Nós precisamos de um monte de coisas. Um monte de coisas. Não existe nenhuma única medida que vai resolver o problema do Brasil. Então, Alexandre, muito obrigado aqui pelo seu comentário. A Eliette pergunta: Mota, você será candidato a deputado ou senador em 2026? Se for, terá meu voto. Não, eu não tenho nenhuma intenção de ser candidato de novo. Eu já fui candidato 2 vezes, em 2018 a deputado federal, tive uma boa votação, fui o segundo mais votado do meu partido, mas não me elegi, e em 2020 eu fui candidato a vereador e não tive uma boa votação. Uma campanha política é uma coisa complicadíssima e eu acho que hoje eu presto um serviço melhor ao país fazendo o que eu estou fazendo. A Eusiana Alves, que é membro do nosso canal, disse: Mota, sou do Maranhão, vivo em São Paulo há 28 anos. PT e Sarney mandam no Maranhão. Eusiana, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente. O Carlos Erley: Mota, estou na torcida para que Elon Musk conceda a entrevista que você deseja. Vamos ver se vai rolar essa entrevista com Elon Musk. Eu também estou tentando uma outra entrevista e vamos ver se eu vou conseguir. A Adriana está perguntando: Mota, meu filho de 10 anos quer ler A Construção da Maldade. Posso deixar?
Adriana, essa é uma pergunta difícil. A construção da maldade, ela traz um choque de realidade para as pessoas que leem. Talvez para uma criança de 10 anos seja demais. Eu sugiro que você selecione algumas partes do livro que você acha que sejam mais adequadas para essa idade. Outro comentário aqui, a Rosa Maria. Mota, poderia indicar, por favor, um livro sobre a Margaret Thatcher? Está na mão. Liderança segundo Margaret Thatcher, da editora LVM. O título engana, porque o título parece que é livro de autoajuda, né? Liderança segundo não é. Esse livro conta a história da vida e das ideias da Margaret Thatcher. É um livro inspirador, que eu recomendo para todo mundo que estiver precisando de um pouco de ânimo. Margaret Thatcher pegou o Reino Unido quase como um país socialista, quase como um país do terceiro mundo, e trouxe de volta a prosperidade. Então, liderança segundo Margaret Thatcher. A Silvana Oliveira está dizendo, Mota, você me influenciou a tirar foto de passarinho. Até postei um bem-te-vi com o arco-íris de fundo. Hoje consegui tirar de 4 bem-te-vis ao lado de um urubu. Estava até engraçado. É isso, Silvana. E essa sua foto aí me lembra algumas coisas, né? 4 bem-te-vis ao lado de um urubu. Outro comentário aqui. O Marcelo Vian. Mota, se puder, fale sobre as greves dos institutos federais. A reivindicação é justa. Reajustamento das verbas para manutenção da instituição, ao invés de gastarem dinheiro com a Lei Rouanet. Marcelo, eu não sei, não conheço os detalhes dessa história, mas uma coisa eu sei, eu conheço muita gente desses institutos federais que, em 2022, se posicionou claramente em relação a que projeto eles queriam para o Brasil. Muita gente. Nem todos. Eu tenho amigos que trabalham nos institutos federais, mas eles foram a minoria. Eu vi uma maioria de pessoas desses institutos federais que apoiou o projeto político que está em vigor hoje no Brasil. Não adianta apoiar e depois reclamar quando as coisas não acontecem do jeito que você queria, né? Porque qualquer pessoa que tivesse o mínimo de bom senso saberia o que queria acontecer. O que mais aqui? O que está escrito nessa medalha, Mota? Deve ser a medalha da Inconfidência que eu recebi. O que está escrito é aquela frase que era um slogan do movimento da Inconfidência Mineira, uma frase em latim que foi escolhida por Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. E a frase é libertas que sera tamen. Não sei se a pronúncia de latim está certa, mas significa liberdade, ainda que tardia. Outra. O Luiz Vasconcelos, Mota, que tal fazer mais uma live respondendo perguntas do chat? Produção, anota aí. Semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, vai ser uma live só respondendo perguntas do chat. O João Roberto Vieira pergunta, Mota, que bandeirinha é essa que você tem aí na sua estante? Bom, tem várias bandeirinhas. Tem bandeira do Brasil, aqui tem a bandeira da Polícia Militar do Rio de Janeiro, outra bandeira do Brasil, ali na ponta tem uma bandeira de Israel e mais uma bandeira do Brasil. Márcio de Moraes, Mota, creio que ninguém possa errar por 3 vezes, como no futebol da advertência verbal, passando pelo cartão amarelo e chegando ao cartão vermelho, que retira o infrator de campo. Houve a reincidência por mais de 2 vezes. O criminoso deve ser desencarnado ao terceiro crime,
a pena de morte nunca vai penalizar inocente, só o reincidente. Bom, é um comentário meio confuso, mas eu entendi que ele está sugerindo que no terceiro crime, o criminoso seja condenado à pena de morte. Eu sou completamente contra a pena de morte. Pena de morte é um absurdo, porque você coloca no Estado o poder sobre a nossa vida. Vocês têm certeza que querem fazer isso mesmo? Colocar na mão do Estado, com seus burocratas, com os seus fiscais de liberdade de expressão? A gente está vendo tudo que está acontecendo agora. É uma insanidade, né? Colocar na mão desse Estado, na mão de qualquer Estado, o poder de tirar a vida de alguém. Então, sou totalmente contra, Márcio. A Ângela está pedindo, Mota, preciso de uma indicação de livro para minha sobrinha de 14 anos. Eu preciso saber um pouquinho mais sobre a sua sobrinha, Ângela. Se ela já tem hábito de ler, como é que ela... Quais são os interesses dela, né? Porque tem muito livro bom para recomendar. Assim, para recomendar uma assim do nada, eu recomendaria Os Meninos da Rua Paulo, que é um dos melhores livros que eu já li. Eu acho que é adequado para a sua sobrinha de 14 anos. A Family Dória Valéria Pires, como faço para conseguir cupom para usar na compra de livros? A produção, anota aí, vamos criar um cupom. A gente não tem isso, mas a gente pode criar. E agora, meus amigos, vamos às notícias. Eu vou usar o espaço das notícias para fazer um comentário importante. Esse comentário que eu vou fazer aqui, ele vai se tornar um artigo. Não sei se na Revista Oeste ainda, não sei se na Revista Oeste ou na Gazeta do Povo. E eu quero falar sobre 3 grandes coisas que estão acontecendo hoje no Brasil. Eu vejo muita gente focada em coisas menores. E quando eu digo muita gente, formadores de opinião, eu vejo pessoas públicas, gente que tem voz. E o que acontece no Brasil, às vezes, parece com futebol de criança. Não sei se vocês já viram crianças pequenas jogando futebol. E futebol de criança pequena é assim, alguém chuta a bola, vai todo mundo atrás da bola. A bola vai para um lado, vai todo mundo atrás daquela bola. A bola vai para o outro, vai todo mundo atrás da bola. É lógico que as notícias, todo dia tem notícia diferente. Então, por exemplo, aqui, Ronaldo Nunes está dizendo, Mota, você já conseguiu ver o novo Marco Civil? Não consegui. O novo Marco Civil é uma das coisas que está acontecendo. Todo dia acontece alguma coisa. Por exemplo, agora, muitas pessoas mencionando aqui, e eu estou acompanhando. Ontem eu estava conversando com um amigo sobre isso, meu amigo é do Rio Grande do Sul, e estava falando sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, uma catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Todo dia acontecem muitas coisas. E a nossa atenção, ela fica assim, para cá, para lá, para cá, para lá, para cima, para baixo. Toda hora a gente muda o foco da nossa atenção. Mas há movimentos acontecendo no Brasil que são muito sérios, que são muito graves. E como a gente está toda hora passando de um assunto para o outro, né? Eu estou vendo aqui gente falando já de votação, de contagem de voto. É uma lista de 1000 coisas que estão acontecendo. Então a gente fica jogando futebol de criança. A bola vai todo mundo atrás. A bola vai para cá, vai todo mundo atrás. Amanhã vai surgir uma notícia nova, um escândalo,
um discurso que alguém fez, e aí todo mundo vai discutir aquilo ali. Então, eu queria que vocês esquecessem por um momento isso, que eu quero explicar para vocês, mostrar para vocês que há 3 coisas muito sérias acontecendo no Brasil. São 3 movimentos que estão acontecendo no Brasil. E é preciso a gente ficar alerta para isso. Por quê? No nosso dia a dia, a gente vai encontrar coisas que fazem parte desses movimentos. E a gente tem que saber reconhecer e reagir a isso. O primeiro movimento é um movimento de interferência do Estado na nossa vida. Na sua vida privada, na vida das empresas. É uma interferência que é cada vez maior e mais desavergonhada. Muita gente se ilude achando que essas interferências do Estado são para o nosso bem. Vocês devem acompanhar as minhas discussões lá no Pingos nos Is. É para regular, Roberto. Regular é bom. O Estado vai determinar normas. Não pode ser essa selva. Vocês escutam isso toda hora. É para proteger o cidadão, é para proteger o trabalhador, é para conter a fúria capitalista das empresas, é para limitar o que as pessoas podem fazer, porque é preciso combater a desigualdade, a desordem informacional, é preciso combater o discurso de ódio. Vocês vão escutar isso todo dia. Então, é o movimento, é o primeiro movimento, movimento número 1. O Estado interferindo cada vez mais na sua vida, na sua empresa. Tem uma lei, uma hora dessa eu vou comentar isso, foi aprovada uma lei no ano passado que exige que as empresas agora passem a fornecer para o Estado dados detalhados sobre os salários dos funcionários. Detalhados. O que pode levar a consequências gravíssimas. Enfim, primeiro movimento é a interferência do Estado na sua vida e na sua empresa. Segundo movimento é uma insegurança jurídica cada vez maior, que vale para as pessoas e vale para as empresas, vale para os pobres, vale para os ricos, vale para o presente, para o futuro e para o passado. Vamos lembrar de uma decisão judicial que disse que o imposto que era cobrado de uma certa forma no passado, agora vai passar a ser cobrado de forma diferente e a decisão é retroativa. Então, muitas empresas foram dormir bem num dia, no outro dia acordaram com a dívida. Elas cumpriram a lei, mas a lei foi mudada retroativamente. Então, meus amigos, esse é o segundo movimento, a criação de insegurança jurídica. Ninguém mais sabe o que pode e o que não pode. Ninguém mais sabe se o que está escrito na Constituição vale ou se, na verdade, é uma outra interpretação. Leis que não existem estão sendo aplicadas. E leis que existem estão sendo esquecidas. A Constituição brasileira virou assim tipo uma partitura musical. Você, se quiser, você interpreta de um jeito, se você quiser, você interpreta do outro, ou então você esquece a Constituição e faz o que o seu coração mandar. É assim. E o resultado disso é que todo mundo no Brasil hoje tem medo. Todo mundo. Do cidadão mais humilde ao empresário mais rico no Brasil. Ninguém sabe se amanhã o Estado vai bater na sua porta e vai te cobrar por uma dívida que você não sabia que você tinha. Não, tem sim, porque agora, segundo o novo entendimento retroativo, há 20 anos atrás, está aqui a sua dívida. Ninguém sabe se o Estado vai bater na sua porta de manhã e dizer, olha, companheiro, esse seu prédio foi construído em terra que era habitada por índios em 1600. Perdeu. Pode sair. Eu vou te dar aí 24 horas para você sair, porque esse prédio agora, como uma terra indígena, a propriedade passa para o Estado,
para a União, para o governo federal. Ninguém sabe quando vão bater na sua porta e dizer: olha, você falou uma coisa que você não podia ter falado, você desinformou, você propagou fake news, como estão querendo agora fazer com o deputado Marcel Van Hatten. Não sei se vocês viram isso. O deputado Marcel Van Hatten fez um discurso na tribuna da Câmara dos Deputados denunciando isso tudo que eu estou falando aqui. E uma entidade de classe dos operadores do direito, que eu não vou falar aqui, né, o nome dela, para não fazer propaganda, essa entidade de classe, em vez de aplaudir o Marcel Van Hatten, ela está interpelando o Marcel Van Hatten judicialmente. Aí você vai dizer, mas Mota, como assim? O Marcel Van Hatten é deputado eleito. O artigo 53 da Constituição diz que, no exercício do mandato dele, na tribuna da Câmara, ele pode falar o que ele quiser. Pois é, amigos. Essa é a teoria. Na prática, ele está sendo interpelado judicialmente. Então, vamos rever. Primeiro movimento. Interferência do Estado em tudo. Na nossa vida privada, na vida das empresas. Segundo movimento. Criação da insegurança jurídica total. Ninguém está mais seguro no Brasil. E aí vem o terceiro movimento, meus amigos. O terceiro movimento é a concentração de poder na mão do governo federal e o controle da máquina do Estado por poucas pessoas. Esse é o terceiro movimento. É um processo que já acontece no Brasil há algum tempo, ganhou força com a reforma do Judiciário em 2004. E o que acontece hoje no Brasil, prestem atenção no que eu vou dizer, porque eu vou escolher com cuidado as minhas palavras. Criou-se no Brasil uma elite burocrática. São pessoas que não foram eleitas, que fazem parte do Estado, são pessoas prósperas, elas vivem muito bem e autoritárias. Elas resolvem. Elas estão controlando a máquina do Estado. E para não me alongar muito, eu vou dar um exemplo do que vai acontecer agora. Vocês sabem que o Congresso aprovou a inacreditável reforma tributária. Eu fui um dos que disse que essa reforma é uma insanidade. Isso não é reforma, porque é uma reforma que não diminui imposto. Que loucura é essa? Você reformar o sistema tributário e não reduzir o imposto. Muito bem. É pior do que isso, porque essa reforma ela vai substituir um imposto estadual e um imposto municipal por um outro imposto chamado IBS. E quem vai tomar as decisões relativas a esse imposto, o IBS, não serão nem os governadores, nem os prefeitos. Vai ser um comitê gestor. O Luca de Held. Muito obrigado pelo superchat. No Brasil, até o passado é imprevisível. Roberto, obrigado por disseminar inteligência e lucidez em meio ao caos que nos rodeia. Eu é que agradeço, Luke. Muito obrigado. Então, como eu estava dizendo, esse terceiro movimento, a descentralização, o melhor exemplo é esse comitê gestor. Esse comitê gestor vai ser um grupo, um soviete. Não, soviete é aqueles comitês que eram criados na União Soviética. Então, você vai ter um grupo de burocratas que recebeu 0 votos, não foram eleitos por ninguém, e vão tirar dos governadores e dos prefeitos o poder de decisão sobre esses impostos. Esse comitê, meus amigos, ele vai regulamentar o imposto, ele vai arrecadar o imposto e ele vai resolver as disputas. Vocês imaginam isso? É um lugar onde tudo vai ser resolvido. Então,
São essas os três grandes movimentos que estão acontecendo no Brasil, que eu chamo dos três cavaleiros do Apocalipse. É preciso a gente dar um passo para trás e enxergar o que está acontecendo. O que está acontecendo é, número um, uma intervenção cada vez maior do Estado na nossa vida. Segundo, a criação de uma insegurança jurídica cada vez maior. E terceiro, uma centralização do poder da máquina do Estado na mão de poucas pessoas. Esse não é um cenário bom. É preciso a gente entender o que está acontecendo, não para a gente ficar desesperado, não para a gente começar a arrancar cabelo. No meu caso, eu nem tenho muito para arrancar. Né? Não para a gente dizer que o Brasil tem um câncer, nada disso. Nada disso. Não é para entrar em histeria, não é para entrar em desespero, não é para entrar em depressão. É para a gente saber o que está acontecendo. Para a gente não perder tempo discutindo coisas que são irrelevantes. Para a gente não perder tempo atacando um ao outro, como eu vejo a parte da direita fazendo críticas irrelevantes no momento em que a gente está enfrentando isso aqui. Tá? O Luke de Held está dizendo: o Brasil vive uma federação de mentira. É isso mesmo. O Brasil vive uma federação de mentira. O primeiro passo para a gente mudar isso é saber o que está acontecendo. Então, são esses os três cavaleiros do Apocalipse. Eu vou publicar essa minha reflexão no artigo. Provavelmente vai ser na Revista Oeste. Tá? A Ótica Boa Visão pergunta: como não entrar em desespero? Bom, Ótica Boa Visão, eu dou inúmeras sugestões aqui para quem não quer entrar em desespero. Um dos caminhos que eu recomendo é o conhecimento. Você entra em desespero porque você não está entendendo tudo que está acontecendo. Na hora que você começa a entender, você adquire um certo controle. Tá? O Diego Henrique, muito obrigado pelo superchat. Como já dizia um deputado de Minas Gerais, menos Estado e mais liberdade. É isso. Eu falo muito sobre livros. Eu recomendo livros aqui sobre a história do Brasil. Vou recomendar de novo um desses livros da história do Brasil, do professor Paim. Professor Antônio Paim. Olha como o meu está todo marcado. Quando você estuda a história do Brasil, você vai ver que muita coisa que está acontecendo hoje já aconteceu no passado. Você pode entender o que virá por aí, porque é repetição do que já aconteceu no passado. Alguém aqui falou é preciso orar bastante. Eu não vi aqui quem foi que falou. Eu acho que o cultivo da espiritualidade, da fé, também é um caminho para que você não entre em desespero. Eu acho que você privilegiar a sua vida familiar, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus amigos, também é um caminho para não entrar em desespero. São vários caminhos para não entrar em desespero. Eu queria lembrar a vocês que o Meia Hora é patrocinado pela Pinelli Partners. A Pinelli é um escritório de advocacia com sede no Texas, especializado em ajudar quem quer imigrar legalmente para os Estados Unidos ou quem já está lá e quer regularizar a sua situação. Muita gente confia em pessoas que não merecem confiança, tem muito enganador nessa área de assessoria legal para imigração. Não perca o seu tempo, seu dinheiro e arrisque a sua vida lidando com pessoas que não são de confiança. Eu conheço o André Pinelli e a Lorena Pinelli. Aí na tela está o WhatsApp da Pinelli. Você pode mandar uma mensagem para eles, é o André Pinelli que vai responder. Eu conheço e confio na Pinelli. Vocês sabem, eu amo o Brasil, não pretendo ir embora do Brasil, mas já morei um tempo fora. Já morei quase 5 anos nos Estados Unidos e isso fez uma diferença enorme para mim. E é uma fase muito importante, pode ser uma fase muito importante na vida de muita gente. Então, eu recomendo que, se você está pensando nisso, tem necessidade, contate a Pinelli Partners. E agora,
Vamos à carta do dia. Antes de ler a carta, eu quero dar um abraço no meu grande amigo Xalita, que acabou de entrar aqui no Instagram. Xalita é um dos melhores surfistas que eu conheço. É meu vizinho, grande fotógrafo também, comentarista de surf. Um grande abraço, Xalita, para você. A carta do dia é uma carta super curta, porque hoje eu queria fazer um programa mais curto. Mas, para mim, é representativa, porque tem uma mensagem poderosa, especialmente para aquela pessoa, esqueci o nome aqui, que disse agora, há pouco tempo eu li o comentário dela, de que eu falo para o vento. Então, olha só. Boa tarde, Roberto. Sou Edilberto Gonçalves. Moro em Jequié, na Bahia. Nesse último ano, tenho tido o imenso prazer em dizer que sigo você no Twitter e acompanho o seu trabalho, tanto pela Jovem Pan quanto pelo seu canal no YouTube. Você está de parabéns por ser sempre cirúrgico e verdadeiro. Saiba que, mesmo do mais longínquo interior do Brasil, a sua voz está sendo ouvida. E é isso que incomoda os haters. Um abraço, Edilberto. Agora vamos aos livros. Antes de falar dos livros, a Miriam Barros diz aqui: deixei o Rio e estou amando São José dos Campos. É outro país. Realmente, o interior de São Paulo tem algumas cidades maravilhosas. Eu nunca fui a São José dos Campos, Miriam, mas olha que curioso. Eu tenho um amigo aí, que é o Eduardo Suga, que tem um restaurante japonês, o Edo Sushi. Eu nunca fui a São José dos Campos, mas graças às redes sociais eu sigo o Eduardo no Instagram. Recomendo a vocês que têm algum interesse. Eu recomendo a todo mundo que siga o Eduardo, do Edo Sushi, porque ele faz umas postagens maravilhosas falando sobre cozinha japonesa, ele fala dos peixes que ele serve lá no restaurante, e eu quero ir a São José dos Campos só para conhecer o restaurante do Eduardo. Uma hora dessas eu passo por lá. Muita gente fazendo aqui comentários. A produção, a gente tem que pegar as perguntas hoje. Hoje teve muita pergunta. Gente, eu não consigo responder tudo, é muita coisa, né? A Maria Giselda está me pedindo: Mota, explica o que é essa desoneração da folha. É muito simples, Maria. Há alguns anos, os parlamentares do Congresso aprovou a redução de impostos para alguns setores da economia. Essa redução de impostos resultou em aumento da atividade econômica e aumento do número de empregos. Quanto menos imposto o governo cobra, mais os empresários investem no seu negócio, mais empregos são gerados. Só no Brasil é que quem toma conta do governo não conhece isso. Então, essa redução de impostos tinha uma data para acabar e foi prolongada. Ela foi estendida pelo Congresso. E o governo quer vetar, então isso está uma confusão danada. Mas a desoneração significa isso, uma redução dos impostos de alguns setores. Olha, aqui tem alguém falando do restaurante Edo. Rita Gonçalves, restaurante Edo, bom demais. Olha, quem mora em São José dos Campos, faz um favor para mim, vai lá no Edo e
come lá, dá um abraço no Eduardo, diga que eu mandei um abraço e que um dia desse eu vou lá a São José dos Campos conhecer. A Fernanda Monte está me pedindo para falar sobre o novo Código Civil. Eu não estou inteirado desse assunto, Fernanda. Eu vou estudar e vou falar sobre ele. A Júlia e o Marcelo Vasconcelos, é isso? Está dizendo também, sou de Taubaté, pertinho de São José dos Campos. A Carolina Bombardelli diz, Roberto, o movimento é uma campanha para ajudar as pessoas atingidas pelos desastres nacionais no Rio Grande do Sul. O senhor tem uma grande influência. Carolina, eu acho que essa é uma causa muito justa. Eu vou conversar com os meus amigos do Rio Grande do Sul para ver o que a gente pode fazer. A Luiz Prado Imóveis poderia falar sobre o marco temporal. Para mim, é uma forma do governo estatizar o setor. O marco temporal é muito simples, meus amigos. O marco temporal é uma loucura que está acontecendo no Brasil. O que é o marco temporal? A Constituição de 1988 determinou o seguinte: na data de promulgação da Constituição, eu não me lembro a data exata, mas em 1988, as terras que eram ocupadas por índios naquela data seriam consideradas terras indígenas. Então, tinha uma data. Se naquela data a terra era ocupada por índio, aquela terra seria dos índios. Quando a terra é dos índios, o índio tem a posse, mas a propriedade é do governo federal. Tá? E aí, eu não vou entrar em detalhes, eu vou resumir aqui. Veio uma decisão dizendo o seguinte, não tem mais marco temporal. Ué, mas se não tem mais marco temporal, como é que você vai determinar se uma data... Olha aqui, a Coronel Cláudia Araújo Romualdo, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Coronel. Ela já me deu a data aqui, 5 de outubro de 1988. Aí resolveram derrubar esse marco temporal. Isso já era totalmente pacificado. Quando você derruba o marco temporal, como é que você vai determinar se uma terra é ou não indígena? Essa é a pergunta de $1 milhão, meus amigos. Fica aí ao sabor da decisão de cada um. Tá? Então, você que mora em São José dos Campos, pode bater alguém lá no seu bairro e dizer, olha, essa terra aqui era toda terra indígena. Porque o Brasil era todo terra indígena, não é isso? Houve um momento na história em que o Brasil só era ocupado por tribos indígenas. Assim como houve um momento antes desse na história em que o Brasil não tinha ninguém. Muita gente não sabe disso, mas a origem da humanidade foi na África. Da África, a humanidade foi se espalhando para outros continentes. E o homem chegou aqui nas Américas, no continente americano, através de uma ponte de gelo que existia milhões de anos atrás entre a Sibéria e o Alasca. Se vocês pegarem o mapa do mundo, vocês vão ver que a Sibéria tem um braço de terra assim que quase encosta no Alasca. Há milhões de anos atrás, ou milhares de anos atrás, existia uma ponte de gelo. Então, a humanidade veio andando, atravessou da Sibéria e entrou no continente americano. Né? Então, quando você acaba com o marco temporal, toda a terra é terra de índio, ou pode ser. Qual é o resultado disso? Insegurança jurídica, uma daquelas 3 coisas sobre as quais eu falei há pouco. Vamos aos livros. Eu já mencionei aqui Liderança, segundo Margaret Thatcher. É um livrão, para quem quiser. Um livrão, mas é fino, você pode ver como o meu está todo marcado. Para quem quiser conhecer a história de Margaret Thatcher, é uma história inspiradora. Para quem procura inspiração para a vida, Margaret Thatcher era filha de um dono de um armazém. E ela resolveu que ela ia ter uma carreira política e ela se tornou primeira-ministra da Grã-Bretanha. Ela resgatou a Grã-Bretanha das garras do socialismo. Um livro muito bom, para quem me pediu um livro sobre Margaret Thatcher. Eu já falei aqui também sobre momentos decisivos da história do Brasil. Esse é um livro de estudo para vocês aprenderem coisas que a escola nunca ensinou para vocês. Nas palavras do professor Antônio Paim, vocês podem ver que o meu está marcado aqui,
especialmente, eu estou estudando especialmente o período da história brasileira que vai aí da Inconfidência Mineira até a Era Vargas, né? Revolução Constitucionalista de 1932. Gente, tem muita coisa para vocês aprenderem. Tem muita coisa que vai ampliar os horizontes, que a gente não tem ideia que já aconteceu no Brasil. A Francisca Arruda está dizendo, é o fim da propriedade privada. É isso aí. Essa loucura de acabar com o marco temporal é isso. É o fim da propriedade privada. Só que não é a propriedade privada dos poderosos, daquele cara que toma a decisão. É a nossa propriedade privada. O Conrado Ferrari Crepaldi está perguntando por que aqui no estado do Rio de Janeiro o governador não escolhe o secretário de Segurança Pública e sim a Alerj. Conrado, isso é uma simplificação. Tá? Em todos os lugares, em todos os estados do Brasil, as escolhas dos governadores são escolhas políticas. Nenhuma escolha de secretário é 100% técnica. Isso não existe. Qualquer um que já participou de um governo sabe disso. Em alguns estados, a escolha é feita de um jeito, em outros é feita de outro. Eu não sei. Eu não tenho essa informação de que a escolha do secretário é feita pela Alerj aqui no Rio de Janeiro. Mas, com certeza, a Alerj tem influência. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Tá? Todo governo tem essas influências. Eu não vejo isso necessariamente como uma coisa ruim. Depende do secretário que é escolhido, depende de quem influencia. O outro que eu já recomendo, 2 livros que são do Clube Ludovico, são livros de altíssima qualidade. O Clube Ludovico só vende esses livros para quem é membro do clube, mas nós conseguimos, com o Ludovico, vender esses livros na nossa livraria, Livraria do Roberto Mota. Tem Como Salvar o Ocidente, Sabedoria Antiga para 5 Crises Modernas. Esse aqui, a última vez que eu verifiquei, só tinha 30 exemplares. Não sei quantos ainda tem, mas se você tiver interesse, corra na livraria do robertomota.com.br. É um livro muito interessante que examina essas coisas que estão acontecendo hoje no Ocidente à luz de todos os pensadores, filósofos que nós já tivemos no Ocidente. E o outro é um livro sensacional, que eu recomendo, também de história do Brasil, mais um, que fala da Constituição do Império. A Constituição de 1824, também a gente não aprende direito sobre ela na escola, foi uma Constituição escrita por Dom Pedro, junto com um comitê. E esse livro aqui argumenta que foi uma das melhores constituições que nós já tivemos, se não a melhor. A Tereza Molina está perguntando por que ele está tão caro. Tereza, nós não estabelecemos o preço dos livros. Né? O preço dos livros é estabelecido por uma série de fatores e é determinado pela editora. Esses livros do Clube Ludovico, eles são livros que têm uma qualidade superior à média dos livros. Todos têm capa dura, têm papel especial, a tipografia caprichada. Esse aqui vem com um apêndice, que eu não estou aqui, que é a Constituição. As pessoas falam do preço do livro, e tem razão. Eu gostaria que os livros fossem mais baratos no Brasil. Quando eu comparo com os livros nos Estados Unidos, por exemplo, lá os livros são proporcionalmente muito mais baratos, porque lá o número de pessoas que leem é muito maior do que aqui. Então, aqui, como as edições são pequenas, elas tendem a ser mais caras. Aqui também o custo de envio de livro é alto, qualquer coisa, né? Por causa, enfim, o famoso custo Brasil. Tá? Agora, eu só queria lembrar para vocês o seguinte: às vezes, no nosso dia a dia, a gente gasta dinheiro com coisas totalmente irrelevantes e a gente deixa de gastar dinheiro com coisas essenciais.
Nada é mais importante do que você adquirir conhecimento de qualidade. Nada é mais importante do que você ler um bom livro. A maioria dos livros que estão à venda na minha livraria são mais baratos do que um lanche. Um cheeseburger com fritas e refrigerante. A maioria é mais barato do que isso. Eu sei que para as pessoas está tudo muito difícil e eu sei que eu recomendo muito livro aqui. Deve ter gente que entra em desespero. Pô, Mota, não para de recomendar livro. Mas, enfim, meus amigos, eu garanto a vocês que os livros que eu recomendo aqui são investimentos que valem a pena. Garanto. Só para dar um exemplo, né, eu recomendei um livro aqui, que é o Contos Imprevidenciários. É um livro que fala sobre aposentadoria. É um livro de histórias. É um livro muito curioso. Conta histórias. Produção, coloca aí também na nossa descrição. É um livro que conta histórias e fala, através de histórias, explica como funciona a aposentadoria no Brasil. Por causa deste livro, eu deixei de cometer um erro em relação à aposentadoria que poderia ter sido muito grave para mim. Então, esse livro, eu não sei quanto é que custa o Contos Imprevidenciários, sei lá, 50, 60 reais. Quanto é que custa você tomar uma decisão errada sobre a sua aposentadoria? Né? E por falar nisso, agora eu vou apresentar 2 livros aqui que, para muita gente, são livros muito importantes. É um assunto que, para muita gente, é tabu. Muita gente, eu não sei o que é isso, não me interesso, é uma coisa muito complicada, mas é um assunto essencial que tem tudo a ver com aquilo que eu falei, com aqueles 3 movimentos, os 3 cavaleiros do Apocalipse. É uma porta de saída. Pode ser um caminho para o futuro. Pode ser a chave para a nossa liberdade dos nossos filhos. Eu estou falando sobre o Bitcoin. Bitcoin não é um assunto trivial, mas é um assunto fundamental. Eu recomendo a você que faça um esforço para entender o que é o Bitcoin. Eu vou recomendar livros. Esses livros são um caminho. O YouTube está cheio de vídeos bons explicando o que é o Bitcoin. Eu vou colocar aqui depois links para vocês, para quem quiser se informar mais. Mas eu recomendo esse livro aqui, Bitcoin Red Pill. É uma explicação sobre a importância do Bitcoin, o que ele significa. Bitcoin significa que a gente está retirando do Estado o poder de emitir dinheiro. Significa liberdade. O Bitcoin, presta atenção nisso, é um dinheiro que se valoriza ao longo do tempo. A gente está acostumado com dinheiro que perde valor, né? A gente sabe disso. Quando eu era pequeno, a moeda no Brasil era uma. A moeda no Brasil já mudou 4 ou 5 vezes na minha vida. E a gente está acostumado. A gente sabe que o que você compra com 100 reais hoje, daqui a um ano, você vai comprar menos. Daqui a 5 anos, você vai comprar menos ainda. O Bitcoin inverte essa lógica. O Bitcoin é um dinheiro que vale mais à medida que o tempo passa. E isso tem consequências espetaculares para o Estado, para a vida. Eu vou repetir, não é um assunto trivial. Mas, meus amigos, a gente não pode querer sempre só aquelas coisas que são fáceis. A gente precisa estudar, nós precisamos nos desafiar. Então, olha aqui, o Felisberto Ferreira está dizendo, vendi R$500 em Bitcoin ano passado, em outubro. Hoje estaria valendo 3 mil. Presta atenção nisso. Eu não estou aqui recomendando a vocês investimento em nada. Isso aqui não se trata de investimento. A gente está falando de liberdade. E é o que esse livro aqui vai ajudar vocês a entender. Para as pessoas que estão desesperadas, para a gente que acha que não tem futuro, que está tudo acabando, leiam, entendam.
além desse livro aqui, o Bitcoin Red Pill, tem esse outro que acabou de sair, da Avis Rara, A Filosofia do Bitcoin. Esse é super simples, é super fino, curto, e que também fala sobre várias coisas sobre Bitcoin. Então tem esses dois livros aqui que eu recomendo que vocês estudem. Bom, eu já falei sobre esse aqui, a Pedagogia do Marxismo, que é uma denúncia da exportação da pedagogia do oprimido, do Paulo Freire. É um livro também muito importante. E, por último, um lançamento. Esse lançamento é da editora Sétimo Selo, de um livro do George Orwell, que não existia em português. O George Orwell é o autor do 1984 e A Revolução dos Bichos, que são os dois livros sobre distopias, que eu vou pedir para a produção colocar também o link deles, nunca é demais. Mas a editora Sétimo Selo lançou esse livro aqui do George Orwell, Um Pouco de Ar, por favor. É um romance breve do George Orwell sobre um sujeito que mora em Londres, leva uma vida cotidiana, normal, dentro do esquema, e aí ele um dia resolve tirar uma folga e visitar o local onde ele nasceu. E isso inspira nele uma série de reflexões sobre a vida. É um livro leve, não é uma distopia como é 1984, nem é uma fábula como é A Revolução dos Bichos, mas é um livro gostoso de ler. Eu li, gostei muito, e agora tem aqui em português Um Pouco de Ar, por favor, do George Orwell, edição da Sétimo Selo. A Juliana Marçal disse aqui, estou na sua livraria agora, adorando, parabéns e obrigada por seu trabalho. A Raquel Watcher diz, comprem e guardem seus bitcoins em uma carteira, entendam como funciona e não deixem seus bitcoins na mão de ninguém. É isso aí, Raquel. Agora, primeiro passo é vocês entenderem o que é o Bitcoin. Primeira coisa, ninguém deve sair comprando Bitcoin sem antes entender. E esse é um dever de casa que eu sugiro para vocês. Encarem esse desafio. Principalmente o pessoal que, como eu, já passou dos 60, às vezes tem uma tendência de dizer não, isso aí é coisa da garotada, essas coisas de tecnologia, eu não... Cara, não é nada disso. Você que já tem mais de 60, é para você que eu estou falando. Você precisa... Bati o livro aqui, acordou cocada. Vocês precisam entender o que é o Bitcoin. Isso é para todo mundo. É liberdade. É disso que a gente está falando. Agora, para encerrar, eu vou encerrar aqui com um pensamento. Na verdade, uma citação. Mas antes, eu quero ler aqui a mensagem da Flávia Garcia, médica. Mota, que prazer iniciar o dia te ouvindo. Moro em Vancouver e te assisto diariamente. Obrigada pelo seu trabalho. Eu é que agradeço a presença de vocês, eu é que agradeço a audiência de vocês. Vocês não sabem como vocês são importantes para mim. Muita gente aqui lembrando, né? É como eu disse, o primeiro passo é entender o que é o Bitcoin. Depois que vocês entenderem bem, tem várias alternativas para vocês usarem o Bitcoin. Se vocês resolverem, um dia no futuro, comprar o Bitcoin, cuidado para não cair em golpes, né? Tem muito malandro por aí, tem muito esperto por aí. O Bitcoin não é para você pegar todo o seu dinheiro e colocar em Bitcoin de jeito nenhum. O Bitcoin é para você usar como uma alternativa de preservação do seu patrimônio, uma alternativa de investir na liberdade. Com calma, com prudência. Nunca esqueçam disso. Muita gente aqui fazendo comentários legais. Bom, vamos lá. Eu vou encerrar aqui com uma citação.
Prestem atenção no que eu vou ler para vocês agora. A moderna orientação econômica condena a intervenção do poder público em serviços que possam ser feitos por particulares. O serviço público será sempre um serviço mau e caríssimo, além de redundar na criação de um viveiro de empregados sem os requisitos necessários para o bom desempenho de suas funções, pelo menos em vésperas de eleições. Ali serão colocados todos os companheiros, todos os eleitores que, não podendo vencer na vida e se equilibrar em determinada profissão, recorrerão a esse meio. Essas palavras, meus amigos, fazem parte do discurso do deputado estadual Gaspar Saldanha. O deputado Gaspar Saldanha era do Partido Federalista Gaúcho. Ele fez esse discurso no dia 22 de novembro de 1919. A fonte desse discurso aqui é o livro Getúlio, aquela série que eu já recomendei aqui. Produção, coloca aí nos comentários. É um livro do Lira Neto, na verdade são 3 volumes, onde ele conta a história da trajetória política de Getúlio Vargas. Com isso, eu encerro o programa. Muito obrigado. Como eu disse, eu estou de folga essa semana no Pingos, só volto na segunda-feira. Então, eu vejo vocês na segunda-feira, no Pingos nos Is, às 18 horas. Na terça-feira, às 10 horas aqui, ou nas redes sociais, a qualquer momento. Obrigado e bom dia.